Essa vitória, Cláudio, ela deixa evidente algumas lições que precisam ser aprendidas e alguns erros que precisam ser evitados. E aí também fica bastante patente como o nível de análise na nossa mídia tradicional é baixo, é menos do que água na canela, porque não se utilizam dados, não se trabalha com estatísticas, não se faz análise histórica, simplesmente reprodução de narrativas. E uma das narrativas que estavam tentando colar, que aliás tem colado no Brasil muito, era de que, baseado nessas pesquisas eleitorais, a oposição, a Força Pátria, o Partido Peronista e seus aliados, que seriam aqui o equivalente ao PT no Brasil, que representa tudo de obsoleto, de antiquado, contra valores, enfim, eles teriam uma vitória esmagadora nessas eleições. Essas pesquisas indicavam que a esquerda argentina teria entre 42% e 45% dos votos na média, enquanto o partido do presidente Milei teria entre 20% e 24%. Bom, a realidade das urnas mostrou exatamente o contrário. Na média, nos resultados consolidados hoje, o partido do Milei teve 42% dos votos. O partido da oposição, capitaneado pelo Partido Peronista, teve 24% dos votos. Então, não caiam em narrativas. Esse é um ponto de extrema importância. Aqui no Brasil tem se tentado colar narrativas nesse sentido. Mas vamos lá, vamos analisar mais além. A coalizão do presidente Milei, ou o partido do presidente Milei, continua sem a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, mas fica numa posição bastante confortável, considerado individualmente, porque detém 40% da Câmara e uma parcela expressiva no Senado, 1/3. Isso já lhe permite, constitucionalmente falando, que ele não seja sujeito de vetos às suas decisões. Isso é de extrema importância. Ele também, com essa, vamos chamar assim, a maioria qualificada, não pode ser objeto de impeachment. E é baseado nessa visão de que ele tem agora uma margem para poder avançar nas reformas, que ele escreveu esse comunicado aí dizendo quais são as suas metas. Uma curiosidade é que o Milei foi eleito porque era um reformador. Prometia desmontar todo aquele atraso, aquele aparelhamento institucional que décadas de governo Kirchner, tanto o Nestor como a sua esposa, impuseram na Argentina, fazendo com que a Argentina obtivesse os piores indicadores econômicos e sociais do século. Uma coisa parecida está em curso no Brasil. Nós temos o PT com um processo de desmonte e qualquer que seja o governo que vier em 2026, torçamos e trabalhemos para que seja um governo de direita, vai ter que implementar medidas muito duras, correção de rumo. O que se espera é reforma, é para isso que ele foi eleito. Aliás, Cláudio, um artigo, propostas muito semelhantes ao que o deputado Eduardo Bolsonaro escreveu na Gazeta do Povo há cerca de 10 dias. Existe uma coincidência de ideias muito parecidas. Isso coloca a Argentina no caminho certo, porque definiu quais são os objetivos. Sem um desmonte desse Estado paquidérmico, não se vai para frente. Com carga tributária que sufoca o setor produtivo, não se vai para frente. Esses são os elementos básicos dessa reforma. E o apoio decidido do governo norte-americano. Você está falando uma coisa que eu vou colocar aqui para os nossos demais comentaristas já, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de discurso, qual é o discurso que está vencendo? Qual é o discurso que está convencendo? É o discurso justamente de um Estado menor, um Estado que pare de roubar do cidadão. E eu quero ouvir das lideranças de oposição quem vai defender a redução de impostos. Porque a gente aqui, historicamente, até quando se falou de reforma, até quando se falou de reforma tributária,
vamos fazer a reforma, vai reduzir de trocentos impostos para 1, para 2, para 3, para meia dúzia. Só que a carga tributária é a mesma. Não, aumentou. Não, eu estou falando assim, lá atrás, quando começou ainda a reforma tributária, a discussão sobre a reforma tributária, já era a discussão posta. Sim. Vai reduzir vai reduzir a carga tributária? Ah, não. Vai melhorar a qualidade dos impostos. E a imprensa inteira, vamos dizer, impulsionou essa narrativa. E a gente falando aqui, isso aí é uma reforma de base ideológica. Vai quebrar o país, vai quebrar o país. A reforma tributária, o próximo governo que assumir e o próximo Congresso tem que desfazer essa reforma que foi feita. Ou refazê-la, melhor dizendo. Por quê? Porque ela, do jeito que está, ela vai quebrar os principais setores produtivos do país. Exato. Ela vai levar miséria, tá? E eu quero ouvir os nossos convidados, mas antes eu tenho... A gente tem amadurecido e concordo que não dá para se fazer esse julgamento. Mas eu acho que no que houve um amadurecimento é justamente no estamento político. Porque muitos políticos, de outros partidos inclusive, eles defendiam as pautas de Milei e defendiam o partido do Milei. Era o caso da Patrícia Boric e do Maurício Macri, que são do PRO. Então eles muitas vezes deixaram de fazer campanha para os seus candidatos para fazer campanha para os candidatos do Milei. Isso ensina uma lição muito grande, muito importante para a direita do Brasil. Isso. Mais uma vez, nós falamos que a nossa direita é desconectada, é difusa, é despreparada, é muito limpinha, focam apenas em interesses paroquiais, interesses municipais, perdem de esquadro o mais importante, que é um projeto de Brasil. Enquanto a nossa direita não aprender isso e não amadurecer, nós vamos ter que continuar engolindo as narrativas da esquerda, Cláudio. Ari Alcântara. Eu vou começar dizendo que isso me parece muito o efeito Orloff. Voto, né? O voto único, a cédula de papel e única. Eu gostei muito do discurso dele, não gostei muito da voz que colocaram. Eu estava esperando aparecer o Seu Madruga, porque a voz dele, do dublador, era a voz do Chaves. Mas enfim, é um discurso que traz diversos pontos extremamente importantes. Um deles, como você colocou, essa questão do voto no papel. É um tema até difícil de se falar, porque corremos o risco aqui de sermos enquadrados em atos antidemocráticos por duvidar da lisura das urnas. Não é nada disso. Se existe um problema generalizado de confiança nas urnas, essas urnas elas precisam ser não apenas auditáveis, como diz a ministra Carmen Lúcia, elas são auditáveis, elas podem ser auditáveis, mas a lei determina que elas sejam verificáveis. São contextos totalmente diferentes. Esse voto no papel, ele permite verificar exatamente aquilo que se defendia lá atrás. Em questão de dúvida, você consegue verificar se aquele voto que você deu foi para aquela pessoa em quem você realmente votou, e não confiar plenamente em um sistema que está sob suspeita e que gera relatórios que evidentemente vão ser favoráveis ao próprio sistema. Ou seja, é auditável, mas não é verificável. A nossa direita praticamente esqueceu esse assunto. Está plenamente confiante de que a vontade popular vai ser respeitada. Eu aqui manifesto o meu incômodo com essa forma de proceder da direita, porque não adianta falar de propostas eleitorais, de reforma eleitoral, se você não se sente seguro com a forma como as eleições se darão, Cláudio. Júlia, seu comentário final também aí em relação a esse discurso do Milei. Na Argentina, eles sobre a questão